Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ipsoscast. Hoje a gente vai falar do tema comunicação e, em particular, do EFI, uma das premiações mais importantes do mundo da publicidade e da comunicação. E eu tenho aqui duas autoridades no tema. Cintia Lin, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se você pudesse apresentar para a gente. Então, eu sou a Cintia Lin, sou a Head da área de Creative Excellence, que avalia, que cuida dos estudos relacionados à estratégia de comunicação das marcas. Legal. E Marcelo, que prazer tê-lo aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, Marcos, Cintia, é um prazer estar aqui outra vez para a gente falar do F. Eu sou o Marcelo, presidente do Meio Mensagem, o Meio Mensagem que organiza o F Brasil. Comenta falando um pouquinho do EFI, Marcelo. O que o EFI tem de especial? Qual é a... O F é a grande premiação, ela tem mais de 50 anos, começou em 1968, nos Estados Unidos, dentro da American Marketing Association, e aí foi se espalhando pelo mundo, né? A gente faz o F Brasil desde 2007, mas como tem o F Brasil, tem o F em mais 60 países, né? Desde o F Vietnã, F Alemanha, F Peru, Argentina, Austrália. Então está espalhado pelo mundo inteiro. Então acaba sendo o F premia, né? A gente sempre diz ideias que funcionam. Então é um prêmio que tenta aliar a criatividade, mas a eficácia é o resultado do trabalho de comunicação. Então acho que esse é o grande diferencial. É trabalhoso escrever case no F, né? Não é só pegar aquela peça pronta e escrever, né? Como são normalmente os festivais de criatividade, né? Que olham muito a peça criativa, né? No F não, tem que contar um pouco o contexto, né? Qual foi a estratégia dentro daquele contexto, né? Como é que veio o insight criativo em cima disso, aí sim a execução e o resultado. Então são 4 notas que os jurados que a gente reúne, né, todos profissionais do mercado, mas tentando trazer olhares muito distintos para a gente poder olhar o case em toda a sua complexidade. Então, os jurados debatem em cima disso e aí cada um forma a sua opinião e dá as Mas eu notas. acho que é essa correlação com o resultado, quer dizer, a comprovação que faz o prêmio talvez crescer de importância dentro das marcas e empresas hoje em dia, né? Sem dúvida, ele começou muito como um prêmio dentro da área de planejamento, né, enquanto os festivais de criatividade eram mais da área de criação, esse acabava sendo muito do planejamento. Mas exatamente por trazer os resultados de negócio para as marcas, ele também acabou sendo o queridinho também das áreas de marketing dos grandes anunciantes, né? E a gente sempre faz, né, com que os cases sejam um trabalho junto de agência e cliente, né? Tanto que quando a gente premia, são 2 troféus para cada case, um para a agência e um para o cliente. Quando eles mandam o case, eles são obrigados a assinar, dizendo que tudo que está descrito no case é verdadeiro e tem a assinatura da agência e do cliente. É sempre um trabalho muito em Quer dizer, conjunto. peças que foram de fato executadas, né? Isso. No começo a É, gente penava um pouco, porque os clientes tinham muito receio em divulgar resultados. Então a gente tem até no F uma parte que só os jurados veem de resultado e uma parte que a gente pode tornar público, né? E os jurados aí, eles, antes de ter acesso aos cases, eles assinam um termo de confidencialidade, de que eles não vão divulgar esses resultados. E ao longo do tempo a gente foi ganhando a confiança dos profissionais das empresas de que, putz, pode contar um pouco o resultado, às vezes não o número absoluto, mas relativo dentro do contexto, mas ajudem os jurados a entenderem o impacto que isso teve nos negócios ou nos KPIs que eram o objetivo da Legal. campanha. Em termos de timing, a premiação de 2024 vai acontecer? A de 24 a gente já julgou agora, a gente está agora, né, no finzinho de setembro, então a gente já fez o julgamento, divulgamos essa semana os premiados, mas ainda sem contar a cor do troféu. Legal. Isso vai acontecer no comecinho de novembro, a gente tem uma grande festa para celebrar o F e lá a gente revela os vencedores. Na verdade, a gente só revelou por enquanto os cases vencedores, mas nem em qual categoria. Então, um case às vezes pode ter ganho mais de um troféu e a gente e o cliente ainda não sabe. Elas só Dia sabem. 5 de novembro saberão. 5 de Sim. novembro, é isso Legal. aí. Cíntia, eu sei que a Ipsos participa, através da sua liderança, de um relatório de aprendizados, né? E a gente fez os aprendizados dos cases vencedores do ano passado. Sim. Se você puder dar um overview antes de a gente entrar nos detalhes desses aprendizados. Olha, é interessante porque a gente está no terceiro ano dessa Uhum. parceria e a gente chega num momento que a gente pensa: "Poxa, será que a gente vai ter novidade?" E a gente está vendo que o contexto, ele mudou completamente
e ele vem norteando muito do que a gente observa entre os vencedores e os inscritos. Então, contexto, as marcas que conseguiram flutuar melhor e entender melhor o contexto, com empatia, são as marcas que, em geral, recebem, por exemplo, ouro. Então isso foi, para esse último report, um grande divisor de Quer dizer, a águas. análise que você faz antes de mais nada é os inscritos, todos os inscritos, Todos os Sim. e depois os inscritos. vencedores, e a gente analisa qual é, o que esses Uhum. caras fizeram de O que que eles diferente. fizeram? Exato. Qual foi o ponto de virada, porque são os cases inscritos em geral são São muito bem melhores do que a completos, média. exato, são melhores já do que a média, do que a gente vê, e aí a gente percebe essas particularidades relacionadas a contexto e empatia, são os 2 grandes eixos, assim, que Uhum. movimentaram o report desse ano. Engraçado, você começou falando que será que a gente vai ver mudança? Será que tem uma fórmula, né? Se você aprende a fórmula, você não vê mudança, a fórmula Exato. vai se perenizar. E o que você está dizendo é que talvez não vai acontecer nunca. Se você tem um contexto que é mutante e sempre se transforma, Uhum. obviamente você precisa reagir a isso. É isso que a gente está vendo? Eu acho que sim, acho que o contexto, a gente viu que é super relevante, ainda mais quando a gente vê um contexto, como você disse, de mudanças muito grandes, né, então esse F-Report se refere à premiação de 2023, 2023. então os cases são de janeiro de 22 até julho de 23. Então a gente ainda tem um pouco pós-pandemia em cima disso, né, mas então a gente pegou toda essa transformação da sociedade, né, mas no momento também no caso do Brasil, de mudança de governo, mas no caso global, né, de inflação em alta, de guerras, né, então tudo isso acaba impactando. A gente pode ver agora, a gente está aqui vivendo esse calor, né, todas as queimadas aqui no Brasil. Então, se a gente for olhar talvez o report daqui a pouco, hoje os cases que a gente tem quando a gente fala de ESG, no Brasil acabam sendo muito mais social do que meio ambiente, entendeu? Talvez a gente comece a ver no É, F-Report, que for medir os cases que estão acontecendo agora, é, as marcas se envolvendo Uma mais nessa evolução. questão, é. porque isso passa a ser uma questão relevante na É. sociedade, para os consumidores, e isso de algum jeito vai ser refletido em mais cases de marcas. Então, talvez isso comece a mudar quando a gente for medir isso aqui. Então a gente tem um pouco esse delay, mas é bacana a gente fazer esse trabalho, é um trabalho da Ipsos assim, de formiguinha, porque olha case por case, pega várias métricas ali de assistir o videocase, É. entender até diversidade de casting, né? A Cíntia falou sobre a empatia das marcas, né? Será que as pessoas estão se sentindo representadas naquilo lá? Isso tudo é medido, então é um trabalho É muito um bacana reporte, de que é fato, feito. eu tive o privilégio de ver, e É. é uma aula de comunicação atual. Já É, que a gente falou de ESG, desculpa, assim, de interromper, mas imagina. se você já puder abordar quais são as grandes evoluções que a gente viu. Eu ia comentar justamente isso, assim, de casting, diversificado, um dos pontos interessantes desse reporte é que a gente não vê diferenças. Por quê? O não ter o casting diversificado te penaliza, mas ter te coloca no jogo. Então ele deixa de ser um diferencial, algo que há 2 anos atrás a gente via entre os vencedores, a gente de fato vê, uma preocupação maior com o casting mais diverso. Mas, por outro lado, não é mais uma opção, né, quer Não é uma dizer, hoje opção. tem que ter, né, É esse o ponto. Não ter, você está fora do perfeito, jogo. Acho que é muito mais isso, é mais de penalização do que de diferenciação. perfeito. E quando a gente pensa em ESG ele sempre permeou, mas muito no universo do social, que ele, né, que o Marcelo estava Uhum. contando. Hoje a gente vê o mercado um pouco mais amadurecido na comunicação para trazer outras questões. Ainda existe uma dificuldade muito grande de trazer essas questões da sociedade de uma forma menos genérica. Como é que eu, como marca, com o meu DNA, me coloco ali e vou trazer alguma mudança para o comportamento, vou facilitar esse comportamento para o consumidor. Então a efetividade está muito em cima de como é que a marca se coloca naquelas questões, nas questões relacionadas a clima, ou mesmo as questões de periferia. Então, essas eram questões que não existiam, hoje elas existem, mas a gente ainda vê as marcas amadurecendo na forma de atuar, né, não é simplesmente só comunicar: "Vamos cuidar do meio ambiente, vamos jogar o plástico". Quer dizer, nesse sentido, só o ticar, como você falou, como você se referiu à representatividade, não é mais suficiente, É, né, não é. na profundidade dos temas, vamos dizer assim, né. Uhum. Exatamente. Você citou, desculpa, você citou 2 temas que me interessam, a questão ambiental e a questão de periferia. O que que você quer dizer com isso?
Periferia, a gente tem olhado um número muito maior de marcas, preocupadas não só, com questões, relacionadas a raciais, LGBTQIA+, mas também, as condições, né. Então, começou-se, um trabalho maior em relação à pobreza, que é um dos temas que a sociedade tem pedido, e a gente vê que de fato as marcas que não respondem ao pedido da sociedade, as pessoas elas estão mais imediatistas, elas estão reagindo muito mais, então quando a gente fala de periferia é isso, é uma causa social relacionada para o tema da pobreza, basicamente, e a gente tem visto esse crescimento de fato, É, das e eu campanhas. lembro aqui que pobreza e desigualdade é uma das 2 principais preocupações entre os brasileiros É, desde o final da pandemia, mais ou menos, desde é, 2022. Quer dizer, a gente consegue claramente ver é, a correlação entre o contexto sim. e as Esse é um tema, execuções, né. um dos temas que cresceu no ano passado. É, Sim, acho que as marcas têm ouvido bastante, cada vez mais a sociedade para É, entender esse contexto e é isso que a gente vê refletido, né. é, Eu acho que a Cíntia fala um pouco de só para entrar no jogo e a gente acompanha, eu tenho a oportunidade de acompanhar também as discussões entre os jurados às vezes, né, não legal. todas, porque são muitas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas eu vou ali, entro numa sala, acompanho uma discussão, acompanho outra, e tem às vezes um pouco disso, fala: "Não, mas isso daqui, esse é o básico, né, o que que ele fez a mais?". Entendi. Aí é, às vezes entra: é, "Ok, ele fez isso daqui, mas e o resultado que teve para a marca?", né, ou às vezes colocou alguma coisa social, mas ele mediu o resultado? O que que é, deu? Porque só falar também que fez isso e achar que, né, tem que Que estar também é um sinal de maturidade, né, Marcelo, do tema. Quer dizer, se antes totalmente, bastava você totalmente. citar eu fiz alguma espécie de vínculo com alguma iniciativa, é, isso obviamente não é uhum, suficiente, É, apesar de ser necessário. É sim. isso que eu entendo dessa é, sua. é, Tem, o amadurecimento do próprio F, né, jurados que já estão há mais anos, a É, gente tem repetido um pouco os jurados, colocado às vezes 3 anos seguidos, né, pra né, e colocando os veteranos junto com gente nova, então o pessoal fala: "Não, mas eu já vi isso aqui, já o ano passado já julguei, cadê o resultado? Quero métrica, quero", então isso cada vez mais sendo cobrado dentro dos cases, o que é legal porque isso acaba levando, né, quando a gente hoje tem uma representatividade muito grande de cases, né, que até o que permitiu a gente fazer o report, no começo eram poucos cases, hoje tem uma abrangência bastante grande de indústrias, de cases, eh, a gente vê que as empresas estão realmente, às vezes levando isso esses aprendizados e um pouco do que é o F para o trabalho do dia a dia, né, então, putz, vamos realmente, né, o F, o beabá do F é assim, pô, qual era a sua estratégia, o seu objetivo, você alcançou esse resultado? Você constrói o case e começa aí, nem todos fazem isso, às vezes fala que o objetivo é A e na hora de apresentar o resultado apresenta B, é, né, a primeira coisa que os jurados já falam: "Meu, esse case está fora", né. Mas você começar a fazer isso no trabalho do dia a dia. Gente, não, baixa um pouco a poeira, qual é o nosso objetivo, como é que a gente vai medir isso, né? Tem que ter alguma medida prévia, depois que a ação entrar, qual é o resultado que a gente teve, aconteceu alguma coisa aqui que pode ter impactado aqui, né, sem ser o trabalho que a gente fez, né? Porque no meio pode ter uma recessão, pode ter uma guerra, pode perfeito, ter, perfeito. né? Muito interessante essa contexto análise que vocês geral. fazem. É legal esse conhecer um pouquinho do bastidor das É, decisões. Cíntia, já que a gente falou de resultado, tem que dar resultado. Ainda nesse report que você estava comentando, como é que estava a discussão de planejamento de mídia? Que eu sei que isso sempre é um tema, né? O que que a é, gente usa, o número é. de pontos de contato. Cenário publicitário mudou, de novo também, né, então para além de tudo isso que a gente está falando do contexto, a gente começou a sentir a entrada da inteligência artificial, né. E junto com a inteligência artificial também uma mudança, que para mim é muito simbólica, que é a TV ela deixou definitivamente de ser o principal vetor ali, né, na publicidade, e aí digital estava em 100% das campanhas, não necessariamente TV estava em TV cem não. por cento Olha, né, então a TV ela vem se reinventando, a gente tem visto nos planejamentos, outros formatos sendo abordados em TV aberta, em TV fechada. Esse reporte particularmente a gente viu, relações públicas muito atuante até em função dos uhum, temas. Então se a gente está falando muito mais com a sociedade, de causas,
é necessário você ter um RP, porque muda a tua estratégia, muda a linguagem, então a composição até do time de marketing começa a mudar em função disso. Uhum. Então foi curioso olhar, porque a gente, primeiro, digital realmente dominou, e aí agora é como é que a gente lida com o ruído completamente à parte, né, já do ruído publicitário que a gente observa em diferentes meios, porque no digital é um universo à parte, né, então a gente já tem ali essa composição. Mas a questão da inteligência artificial que geraram outras conversas. E aí o que que a gente observou entre vencedores e os inscritos? Eles tiveram mais foco, né, então no final é sobre qual que é a estratégia, como eu vou fazer, então vou resgatar o que o Uhum. Marcelo falou de novo, como é que eu vou fazer, tenho essas novas ferramentas, como é que eu utilizo para de fato gerar um resultado mais eficaz. Então as marcas que conseguiram filtrar, conseguiram se sobressair, então o planejamento, passou muito por isso. É muita muita coisa coisa. aqui que você comentou. Interessante a história de PR, quer dizer, PR ganha uma importância pelas temáticas, né, É. entendo que é conteúdos Eu que ganham somaria a isso relevância. o mundo que a gente vive hoje também com muitos creators e influenciadores, né, Verdade. então É, o PR também entra, é. né, numa alavancagem de comunicação de você, óbvio, às vezes trabalhando com macro, mega influenciadores, É. micro E influenciadores, tudo no né, digital, né, como tudo no isso, digital. como estratégia de comunicação remunerada, mas isso depois amplificando É. para as redes Esse e ponto é aí muito o bom, PR. Marcelo. Os influenciadores, e aqui é uma dúvida que eu tenho, eles têm um papel duplo para as marcas, porque ao mesmo tempo que eles são conteúdo, eles são Uhum, mídia. uhum. Como que as marcas têm colocado isso e com que frequência a gente tem visto influenciadores dentro desses planejamentos e dos vencedores em particular, por exemplo? Nossa, eu vi, acho que 8 a cada 10, campanhas ali, a gente tem visto o uso de influenciador dentro do Quer digital. dizer, A grande Hoje maioria, a grande maioria. E não é muito diferente entre inscritos e não inscritos, a diferença está justamente na escolha correta do influenciador, da abordagem, do alcance, da forma como ele é utilizado, e aí não é diferente de celebridade no final, né, como é que a gente, utiliza a celebridade a favor da marca, é o mesmo para uhum. influenciador. mas A tem uma gente vê diferença, né, tem o alcance, né, quer dizer, tem. o influenciador, ele tem o Uhum, próprio público que ele carrega, né. uhum. Tem, mas tem muito influenciador que já é celebridade e vice-versa. É. É verdade, Esse universo ele se mistura. acho que aí eles são Quando a É, gente olha na linha do tempo, né, não as celebridades de hoje, mas, né, quando a gente olhava para trás, às vezes era o uso da celebridade pela imagem dela, como conteúdo mas quase, dentro né. de um contexto da marca, Perfeito. é. né. Hoje o influenciador, ele tem o seu jeito de se comunicar, ele tem a sua audiência, ele tem o seu contexto e a marca é que tem que entrar nesse ambiente, né. Então tem uma diferença de você Marcelo, temos que falar trazer disso. a Olha celebridade como para isso é cá e de perda de você. poder da marca, né. Qual é o risco? Como as marcas Mas estão por outro lado, se entrando você nessa? olhar a comunicação antigamente, ela também era interromper, né. Então, ó, para de ver Invasiva, o que você está e agora é, presta atenção no meu ambiente. Hoje ela também tenta entrar nas conversas que estão acontecendo na sociedade, ela tem que ser, mudou, né, Ela é aquele poder intrusiva, é. o intrusivo está deixando, né, e aí vale para a comunicação em geral, vale também para celebridades, né. perfeito. Como é que a marca se insere na vida das pessoas, não como ela interrompe a vida das pessoas para falar o que ela quer, né. É o que acontece na TV aberta. TV aberta hoje, a gente vê o ressurgimento, assim, muito mais forte de um patrocínio mais orgânico, marcas patrocinando programas inteiros. Então, e é caríssimo, muito mais do que, 30 segundos na TV aberta. Então, essa mudança ela veio, me parece que veio para ficar até. E isso a gente viu no F. Vimos um F, com certeza. Então, as marcas, de novo, entre vencedores e inscritos, as marcas vencedoras, elas souberam trazer esse DNA da marca ou criativamente conseguiram fazer uma cocriação com o influenciador ou com o programa, elas conseguem de Quer dizer, fato por mais fazer que haja melhores esse escolhas. risco que eu trouxe, e eu acho que eu tenho mais medo do que vocês quando eu vejo Uhum. essa perda de poder, ele dá mais resultado, né, acho que a gente está vendo no F, né, como constatação. Você entra em conversas, né, a gente tem alguns cases que a gente trouxe as marcas e as agências para conversarem, que estão lá no junto com o report, né, depois a gente passa direitinho como as pessoas acessam, mas um deles era o da acho que foi o primeiro que a gente colocou, de traz as buds para casa, né. Então era o contexto de Copa do Mundo,
né, e de repente a conversa era, né, não pode mais servir cerveja nos estádios da Copa do Mundo, no país da Copa do Mundo, né, era no Catar. Então essa era a conversa. E aí entra uma marca, né, que era a marca patrocinadora da Copa do Mundo, e ela entra nessa conversa e cria uma ação, assim, da noite para o dia, e eles contam um pouco É, disso no nosso bate-papo, assim, pô, tá, o que transformou, né, que seria um problema uma num Esse super caso é case oportunidade. maravilhoso de traz as buds para casa, fizeram um negócio global, É. né, em cima de uma conversa que começou a acontecer porque se E esse, proibiu, né? esse É, componente que você trouxe, ele tem uma nova abordagem de experiência também, que não era uma disciplina que a gente falava quando a gente falava de comunicação antes. Hoje é inegável a participação de experiência, né, de super. Uhum, É sempre mais imersiva. imersivo. Então toda comunicação que promove essa interação com o consumidor, geralmente ela é mais poderosa. Você citou a inteligência artificial, não posso deixar de falar, porque é o hype da vez. É. Como vocês estão vendo a influência da inteligência artificial? A gente está falando muito de execução, mas não é só isso, né? Ah, não, ele afeta várias áreas, a gente já está vendo isso acontecer, a gente, já está testando, na verdade, até os filmes que vêm para cá, né, saindo um pouquinho do F, mas voltando para o F já, a gente já recebe animatics completamente feitos por inteligência artificial, Finalizados quase, né? finalizados, né, e alguns já estão indo para o ar. O que a gente está vendo é que o mercado está amadurecendo, aonde que eu entro com inteligência artificial, aonde que, é necessária a intervenção humana, a gente está aprendendo. A gente ainda não viu nenhum case, assim, super vencedor, até porque a gente uhum. começou esse ano agora que a gente vai ter a categoria de inteligência artificial, mas o mercado ainda está aprendendo a lidar, né, e está muito ainda em execução. É bem o que você falou de Que talvez como é que a seja uma gente parte usa. pequena do potencial, né? Ainda é Vamos uma Eu ver, né? acho parte pequena, que é ainda é isso uma mesmo, é assim, eu não vejo ainda a inteligência artificial na parte criativa, que talvez seja onde tem maior impacto, às vezes, em resultado, né, mas em execução, produção, né, quando a tá. gente fala em dados, né, mexer com uma enormidade de dados de um lado, você entregar uma mensagem mais personalizada de outro, é inteligência artificial. Quando É, você fala em trabalhar com milhares de micro-influenciadores, né, cada um fazendo o seu conteúdo, né, como é que a marca olha para tudo isso? Tem inteligência artificial, né, então tem muita coisa que vai começar a ser possível de ser feito em escala, né, não é aquele case que eu escrevi, às vezes que era uma ideia bacana, mas eu fiz ali na unha. Não, mas você fazer realmente em escala vai ser viabilizado pela inteligência artificial. Mas eu ainda acho que é muito é do execução. processo de Uhum. execução e taraná, que inclusive é uma nota do F execução, É, mas exato. ainda não vi cases em que a A criatividade realmente. indústria espera um rearranjo da cadeia produtiva, a indústria de comunicação de audiovisual, por exemplo, você consegue perceber isso? Ainda não, mas eu acho que sim, eu Acho acho que é inevitável. que é inevitável que todo mundo, acho que a inteligência artificial vai impactar todas as indústrias, né, de uma forma ou de outra, cada um, o que as empresas acho que têm que fazer é tentar liderar esse processo, né, e na hora que você vai liderando, às vezes você consegue desacelerar um pouco, se você está na frente, sabe, tenta ultrapassar, você não deixa o que você está liderando ali, segura um pouquinho, É, acelera, né, se você simplesmente sai da frente, talvez você perca o bonde da história, mas como é que você vai fazendo isso? Então acho que quando os líderes assumem isso daqui, eles tendem a ditar um pouco o ritmo para a indústria, né? Melhor do que simplesmente ignorar e aí a coisa tomar a E sua como você própria vê velocidade. especificamente as agências e produtoras do Brasil nessa corrida aqui? Eu acho Para que liderar esse processo, como você comentou. para liderar, eu acho que ainda não vejo muito, mas acho que ainda também é muito incipiente, né? A gente não tem ainda muitos profissionais, né, capacitados a falar sobre isso, a gente ainda não tem muitos exemplos disso acontecendo. Então eu acho que ainda ninguém não teve a largada ainda. Eu acho que ainda, né, vamos esperar ver o que começa a acontecer para a gente poder, né, aí sim os líderes entenderem o caminho, mas por enquanto acho que ainda está muito, né, Tateando. Tempos é, tateando interessantes virão, né? Porque quando possibilidades. abrir isso, quando isso começar a ser popularizado, a gente espera que seja muito mais rápido, né? Sim, todas as mudanças são cada vez mais aceleradas, né? Então, quando a gente olha curvas de adoção de tecnologias no passado e hoje em dia, são curvas cada vez mais
quase uma reta vertical, né? É. Então, é cada vez mais rápido essa adoção, então é ficar atento. A gente já está se encaminhando aqui para o final, queria pedir uma mensagem, assim, o F ele tem ele carrega esse, além da premiação em si, que é obviamente muito bacana ganhar, mas de ser um reflexo necessário de um bom resultado. O que a gente pode falar para as marcas que estão querendo entrar e, portanto, obviamente, serem bem-sucedidas nesse contexto? Quer começar? Eu acho que primeiro, assim, como eu falei, preparar um case vencedor do F é uma coisa trabalhosa. Então, assim, primeiro, não deixe para a última hora, entendeu? O ideal é que vocês já comecem identificando o potencial de uma ideia F, depois no final pode dizer, putz, foi ou não foi, porque vai depender do resultado. Mas é que no começo, quase todos os trabalhos, pensa que isso pode ser um case F. Já começa a entender, ok, o que era a estratégia, o que a gente está olhando, onde veio, qual que é o insight criativo, como é que a gente vai desdobrar isso daqui, como é que a gente vai medir, porque às vezes depois você mede depois, mas não tem a comparação prévia, entendeu? Então, quando, né, as agências já começam a trabalhar um pouco para o F, mas que também acaba sendo uma forma de você, acho que trabalhar bem para o cliente, para a marca, né, porque você cria um processo, né, quando você tem esse processo, depois fica mais fácil transformar isso num case vencedor. No final é sobre disciplina. Disciplina para você saber mensurar, de fato planejar. O case mal escrito, por melhor que seja, se ele tiver faltando informação, a gente não vai conseguir, de fato entender a efetividade dele. No final é sobre ideias que funcionam. Então a gente precisa ter, acho que pensando em dicas para as marcas, absorver o processo do F no dia a dia, seria mais fácil, né. É bem o contrário. Então, da onde eu vou tirar o insight? Gente, olhe para o contexto, olha para o consumidor, o que que ele está vivendo. E aí contexto, eu estou falando do macro, mas eu estou falando do micro também, né, da onde os cases vencedores que a gente olha, por exemplo, para promoção, elas estão muito, em cima do microcontexto, que também é extremamente valioso. Então, olhem para o contexto, né. Segundo ponto, ter empatia. É colocar o sapato do consumidor e entender como é que ele está vivenciando tudo aquilo. Esses 2 elementos são essenciais para gerar um insight poderoso. Terceiro elemento, arrisco dizer que a inteligência artificial, ela ainda não está ali à altura de chegar, mas quer trazer inovação? Quer criatividade mesmo? Isso é humano, né, então é isso. E aí acho que a dica principal é, o briefing ele precisa ser muito claro para a agência. É uma mensagem única, é deixar o criativo trabalhar em cima desses elementos, porque aí o resultado, aí é questão de mensurar. Então acho que essas são as principais recomendações que eu daria. Muito legal, muito Né. legal. Obrigado, Cintia. Acho que seria Obrigada a legal a vocês. gente disponibilizar o relatório, colocar o link aqui nos comentários. Tá bom, super. E 5 de novembro, ótima premiação para vocês, Marcelo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Cíntia. Sempre um Obrigada a prazer vocês. estar aqui compartilhando com vocês um pouco mais do F. Obrigado e até a Bem. próxima.